Bom dia, nono ano. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9 da apostila 3, Populismo e Ditaduras na América Latina. Aqui nós começamos com uma imagem, que retrata um presidente e uma primeira-dama que tiveram grande apoio popular, principalmente por estabelecerem direitos aos trabalhadores. Aqui nós estamos falando do governo argentino, Juan Perón, e sua esposa, Eva, que depois ficou conhecido como Evita Perón. Então, era um governo muito popular na Argentina. Antes da gente avançar sobre a história da América Latina, a partir da década de 1930, vamos retomar alguns fatos anteriores a esse período. Então, aqui tem organizando a história, E um dos eventos mais importantes no início do século XX na América Latina foi a Revolução Mexicana. Sobre ela, analise as proposições a seguir. O México era liderado por Porfírio Dias, cujo governo atuava a favor dos Estados Unidos e pouco pela própria população. Um dos grandes problemas do México envolvia a terra, uma vez que as propriedades indígenas e comunais passaram para as mãos de donos privados, tirando com isso o sustento de milhares de indivíduos e famílias. Porfírio Dias promoveu uma série de reformas sociais para atender às demandas dos grupos indígenas e camponeses, mas foi freado em suas intenções por grupos alinhados aos Estados Unidos e ao grande capital. Com a deposição de Porfírio, a revolução ganhou um caráter ainda mais popular por conta das lideranças de Pancho Villa e Emiliano Zapata. Estão corretas as afirmativas 1, 2 e 4. Na realidade, aqui, a única que não está correta é a 3, que Porfírio Dias promoveu uma série de reformas sociais para atender às demandas do grupo. Essa está errada. É a alternativa D de dado a correta. A respeito da América Latina, no final da década de 20 e começo dos anos 30, assinale a alternativa correta. Como diversos outros locais, a América Latina sofria as consequências da crise de 29, afetando diretamente a exportação da região. É a C de casa, a resposta correta. Então, vamos entrar aqui na página 4, populismo. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética buscaram atrair aliados das mais variadas formas, por meio de ajuda financeira, apoiando países ou grupos que estavam envolvidos em conflitos e também difundindo sua ideologia. A América Latina não ficou imune às disputas entre as duas potências. Os países latino-americanos foram pressionados e influenciados em sua cultura, política e econômica. A pressão externa e as circunstâncias internas desses países contribuíram para a emergência de regimes populistas e ditaduras militares durante o século XX. A partir da década de 30, algumas oligarquias perderam força e teve início um novo período da política latino-americana, em que surgiram os chamados governos populistas, denominação advinda das políticas e dos programas voltados ao povo. Embora o populismo apresentasse características específicas conforme a realidade de cada país, havia alguns aspectos comuns em todos os lugares. O populismo ele era baseado em chefes de estados carismáticos e de grande liderança popular, apoio de diferentes grupos da sociedade e do governo. Nacionalismo, ou seja, exaltação à valorização da pátria, valorização das classes populares e suas reivindicações.
intenso uso da propaganda política em benefício do governo. Os líderes populistas, eles garantiam o poder buscando atender aos interesses dos diferentes grupos sociais, de forma que obtivesse uma ampla base de sustentação. No México, Lázaro Cárdenas é considerado o principal líder populista do México. Ele chegou ao poder em 1934 e se manteve na liderança do país até 1940. O governo de Cárdenas foi marcado por diversas reformas que tinham o objetivo de reverter os efeitos da crise de 1929, que era o desemprego, êxodo rural, queda dos preços dos produtos agrícolas vendidos pelo país, entre outros. Lembra, na crise de 29, ela não afetou só os Estados Unidos, ela afetou todo o mundo, e principalmente a América Latina. Então, atingiu tanto o Brasil como o México, Uruguai, Paraguai e assim por diante. Para incentivar a economia, foi criado o Plano Sexenal, com a proposta de efetivar a participação do Estado na economia. Além disso, também foi realizada uma ampla reforma agrária no país. Para os trabalhadores urbanos ficaram garantidos direitos trabalhistas que já haviam sido estabelecidos pela Constituição de 1917, elaborada durante a Revolução Mexicana de 1910 a 1921. Isso tudo no México. Em 1931, ocorreu a criação da Lei Federal do Trabalho, que garantiu aos trabalhadores urbanos jornada de 8 horas diárias, salário mínimo e descanso semanal remunerado, além de uma regulamentação mais rígida para as atividades consideradas insalubres, especialmente para as mulheres e os menores de 16 anos. Insalubres é quando você trabalha num local onde oferece risco à sua saúde, seja ela através de risco respiratório, ingerindo algum produto químico que durante o período você pode ficar doente, então você tem direito a se aposentar a cada 5 anos. Naquela época você ganhava 1 ano de trabalho, ok? O direito à greve era um dos aspectos mais respeitados pelo governo, quer dizer, as pessoas podiam fazer greve no período. E olha, em 1933 ocorreram mais de 650 greves. Ainda na economia, Cárdenas nacionalizou as estradas de ferro de 1937 e em 1938 fez o mesmo com as empresas de petróleo. Os funcionários desses setores clamavam por melhorias salariais e foram ignorados pelos patrões durante anos. A solução que o governo adotou para o impasse foi nacionalizar as empresas, sendo o primeiro país na América Latina, a tomar tal decisão. Nacionalizar é ter a empresa nacional, quer dizer, ela ser do governo, por exemplo, do México, e não, por exemplo, uma empresa que quem dirige ela são empresas estrangeiras. A fim de promover a preservação, a proteção e a pesquisa do patrimônio arqueológico, histórico e antropológico do México, foram criados o Instituto Nacional de Antropologia e História, em 1939. No ano seguinte, o Museu Nacional de História do México, quer dizer, eles preservavam bastante, porque eles fundaram tanto o Instituto Nacional de Antropologia, como fundaram o Museu também de História do México. Ambos faziam parte do projeto de valorização à cultura nacional inserido pelo regime populista. Cárdenas, como todo líder populista, recebeu grande apoio da população mexicana, especialmente entre as classes menos favorecidas, porque eram as classes que mais precisavam e que muitas vezes não tinham trabalho, e a partir dessas propostas eles passaram a ter mais trabalho. A partir de 1938, com a intenção de obter o apoio da burguesia, Cárdenas passou a incentivar a indústria do México, concedendo empréstimos aos empresários interessados em investir no setor. Tomou também medidas para fortalecer o sistema bancário do país. Interpretando documentos, vocês podem já ir fazendo, tá? Argentina.
nós estávamos falando do México, agora vem a Argentina. O populismo esteve presente na Argentina durante os governos de Juan Domingo Perón, de 1946 a 1955, e mais tarde, de 1973 a 1974. Durante o período do pós-guerra na Argentina, surgiu um governo tipicamente populista, chamado de peronismo. Em razão do nome do presidente, Perón chegou à presidência da República em 1946, eleito pelo Partido Laborista, PL, que era laborista trabalhista, significa, e governou o país até 1955, contando com amplo apoio popular, especialmente da classe trabalhadora. Antes de ser eleito, o presidente já havia feito parte do outro governo, entre 43 e 45. A Argentina passou por um governo militar. Nesse período, Perón ocupou os cargos de ministro do Trabalho, ministro da Guerra e vice-presidente. Nessa época, estabeleceu medidas que beneficiavam a classe trabalhadora. Entre elas estavam o aumento dos salários, a reafirmação de leis trabalhistas e a criação de tribunais do trabalho, além de um vasto sistema de previdência social. Como ministro, Perón se preocupou com a sindicalização dos trabalhadores e com o controle sobre essas instituições. Ele cuidou para que organizações de caráter anarquista ou socialista fossem desarticuladas. Em seu lugar, fossem criadas associações aliadas ao governo. Quer dizer, era um governo populista porque ele beneficiava os trabalhadores do período e ele era aplaudido por isso. Então, ele era muito bem conceituado, o governo, mediante aos trabalhadores. As ações de Perón não foram apreciadas pelos grupos conservadores e ele acabou sendo preso em 12 de outubro de 45. 5 dias depois, uma grande mobilização popular pedia sua soltura. Foi libertado e venceu as eleições presidenciais seguintes com o apoio dos trabalhadores. Tomou posse em 4 de junho de 46. Quer dizer, os conservadores, que era a classe alta da sociedade, conseguiram prender ele, mas a população é maioria, né, gente? Eles conseguiram a liberdade de Perón. E com isso, ele foi reeleito, vamos dizer assim. Em 47, Perón apresentou o Plano Quinquenal para otimizar a economia. Ainda que tenha estimulado setores industriais, não houve o desenvolvimento da indústria de base, como se deu no Brasil com Getúlio Vargas. No entanto, seu incentivo ao desenvolvimento da indústria lhe rendeu o apoio da burguesia argentina, que para eles também era vantagem. A indústria, eles eram os donos e eles ganhavam muito mais. Nesse período foram nacionalizadas as empresas de eletricidade, de telefonia e de estrada de ferro. Diferentemente do México, o petróleo não foi nacionalizado. Quer dizer, ele pegou as empresas que eram mais vantajosas para a população do que propriamente para o governo. A principal característica da política peronista foi o trabalhismo, em uma época de crescimento industrial e consequente aumento de classe trabalhadora. Criar benefícios para atender às reivindicações operárias foi a estratégia efetiva para a legitimação do governo de Perón. Então, quer dizer, ele foi um governo bem atuante, ele sabia o que fazer para agradar a população, porque, afinal de contas, você é eleito pela população, não pela burguesia e pela classe média alta, porque esses são a minoria. A maioria é pelos trabalhadores, gente. Ó, na próxima aula a gente continua aqui na página 7, ok?